Bom, nós estamos de volta trazendo para você nesta manhã uma conversa com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia. Iraclésia, seja bem-vinda, primeira vez sua aqui com a gente. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada pelo convite, né? Tantas vezes você já convidou e hoje a gente conseguiu aí estar juntos. Bom, é sempre uma satisfação. E a Rural, a gente sabe que tem uma série de desafios, trata talvez de um mercado muito importante para a nossa região. Tem realizado eventos que são muito significativos e as exposições, ou a exposição de maio é talvez o evento mais expressivo, que mais aparece para a população, mas o trabalho segue o ano inteiro, né? Exatamente. Nós temos uma entidade de representação de classe, né? A Sociedade Rural, ela foi criada com essa finalidade de administrar o parque de exposições e fazer as ações, as mobilizações necessárias para o desenvolvimento do agronegócio. Então, para muita gente que não conhece ou não é do segmento, fica às vezes aquela ideia de que nós somos uma entidade que funciona na Expo Ingá. Na realidade, os eventos, eles são a oportunidade para que a gente possa apresentar aquilo que o produtor rural, seja ele do segmento pecuário ou da agricultura ou da agroindústria, possa apresentar às pessoas e dizer o porquê, né, que o agronegócio, mesmo em meio a tantas dificuldades, ele consegue se sobressair e, na realidade, a gente tem aí o nosso dia a dia, todo mundo se utilizando dos produtos do agronegócio. Então, a gente tem os núcleos que são instalados dentro da sociedade rural, que também contribuem, são núcleos de raça, associações que desenvolvem o seu trabalho e que quando chega na feira eles têm a oportunidade de mostrar aquilo que eles têm de melhor em genética, em tecnologia e manejo. Então é uma entidade que no seu dia a dia, todos os temas que estão em pautas a gente está antenado, a gente procura mobilizar junto com sindicatos, cooperativas e as demais entidades do setor para que a gente possa tornar o segmento cada vez mais forte. São através dessas organizações, associações, sociedade rural, cooperativas e sindicatos que o segmento tem feito grandes conquistas para o seu desenvolvimento. Você citou os núcleos que são fundamentais nesse processo, que estão o tempo todo em funcionamento, mas explica para a gente um pouquinho que núcleos são esses, o que eles, no que eles geralmente atuam durante todo o ano. Bom, a gente tem os núcleos ligados ao segmento de equinos. Hoje a Sociedade Rural tem uma escola de equitação, então os associados têm a oportunidade de ter os seus animais e poder treinar, né? A maioria desses animais são de competições. Hoje, inclusive, nós temos um evento como esse, que é prova de tambor, baliza. Então, tudo que é feito com o animal, para ele se desenvolver, quando ele vai para as competições, ele é colocado à prova e vai para a pontuação. E tudo isso funciona dentro da sociedade parque. rural. A gente tem o núcleo do Nelore, o Vinomar, que é o núcleo de ovinos, o núcleo do gado de leite. Então, eles estão com as suas sedes dentro do parque. Os produtores em suas propriedades, ele faz todo o seu desenvolvimento da atividade, mas é dentro da rural que eles se reúnem, que eles traçam a estratégia, quando precisa do nosso apoio para que a gente possa também juntos se mobilizar dentro de algum segmento que a gente possa contribuir. A gente faz isso, ajuda naquilo que é necessário e as suas estruturas estão lá e quando chega a Expo Ingá, cada um deles, juntamente com a sociedade rural, trazem, porque essas pessoas têm contato com criadores do Brasil inteiro, então quando a gente recebe aqui expositores de outros estados, nada mais é do que o trabalho que é feito e desenvolvido e é que essas pessoas vêm para Maringá porque os criadores daqui da nossa região também participam de outras exposições. Esse trabalho de integração com diferentes regiões do Brasil, ele é fundamental, inclusive, para melhorar a qualidade da produção aqui da nossa região, né? Porque quando você tem contato, às vezes, com tecnologias que estão sendo desenvolvidas, quem sabe em Minas, no interior de São Paulo, você traz isso também para ser experimentado aqui, né? Esse trabalho é fundamental. É fundamental. Então, assim, quando nós saímos para vender a Expo Ingá, daí quando a gente diz vender a Expo Ingá, por exemplo, em junho, nós participamos de uma feira em São Paulo, específica do segmento pecuário. Então, muita gente perguntava, puxa, mas vocês nem terminaram a Expo Ingá, na primeira semana de junho vocês já estão em São Paulo? Lá estavam praticamente todas as associações de raça e a gente já vai lá e faz o convite para vir aqui. Por quê? Porque além de trazer os animais, eles também trazem novas tecnologias. Se você faz a aquisição de um animal que é geneticamente testado, com capacidade produtiva, se um criador daqui compra, ou ele compra o sêmen desse animal, né, de alguma maneira ele está fazendo uma transferência de tecnologia. Então, há essa oportunidade de que essa interação
tanto para Maringá, a gente pode receber no nosso evento, quanto fora do estado, as pessoas daqui também levam. O Paraná hoje se destaca como uma das melhores genéticas em gado de leite, né? Então, assim, a gente não tem o maior rebanho, mas a qualidade genética do rebanho do Paraná, ela é muito boa, é muito de qualidade. Então, isso faz a diferença e existe essa troca tranquilamente entre os estados e vai para as regiões onde se cria muito, ainda tem áreas extensivas e que as pessoas possam criar esses animais. Isso é muito relevante porque a gente nota que há uma melhora, né, ano a ano no que diz respeito a essa qualidade genética, há novas tecnologias sendo implementadas. E já que eu estou falando de tecnologia, hoje não dá para pensar o campo, não dá para pensar o agronegócio de modo geral, a agropecuária e também todas as outras áreas de criação de animais sem pensar tecnologias, né? Não, a gente tem desde o pequeno produtor, né, porque muita gente olha, a sociedade rural ela agrega pequenos, médios e grandes produtores. A agroindústria, né, ela tem, e o pequeno produtor, eles têm muito o apoio da extensão rural. As cooperativas fazem um trabalho fantástico, os sindicatos também. Então, o que a gente faz? Você tem que levar ao produtor rural a oportunidade dele melhorar sua capacidade produtiva, tanto na pecuária quanto na agricultura, para que ele possa produzir um produto de qualidade e chegar na mesa das pessoas com qualidade, né? As pessoas pagam, inclusive, por isso. Então, o que a gente percebe é que há uma evolução. Então, a gente sempre, quando senta, eu sou presidente, a Rural, na realidade, ela também fez a sua evolução, né? Enquanto diretoria, nós temos hoje uma diretoria de pessoas que fundaram a Rural e a gente que vem aí numa geração mais jovem, mas a gente sempre procura entender de quando ela foi criada, quais os objetivos, o que era produzido aqui e essa transformação de tudo que aconteceu até hoje. E é exatamente acompanhando e percebendo essas mudanças que a gente, juntamente com os nossos parceiros, faz aí as atividades e desenvolve tudo isso para que a gente possa estar antenado, atualizado e contribuindo com o produtor rural. Você citou a questão da inovação dentro da própria diretoria da sociedade rural. E eu quero aproveitar para a gente fechar a nossa conversa falando sobre isso. Porque hoje uma entidade como a sociedade rural, ela passou por transformações muito expressivas. Você é representante disso, né? Já foi presidente durante 4 anos, depois teve um período que esteve ausente, mas foi eleita novamente, retomou a presidência e isso tem significado de fato, né, muita inovação. É uma das coisas que você se preocupa. Fala um pouquinho para a gente o que significa essa trajetória de inovação dentro do comando da Rural. A sociedade rural, eu acho que ela deu a demonstração mais evidente do quanto Maringá, aí eu estou falando dessa cidade que se transforma sempre, que cresce sempre, que é tão jovem. Quando eu participei de uma eleição e ganhei e fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. Então, com isso, nós tivemos a oportunidade... Foi quebra de paradigma. Com certeza. Né? Com isso, nós tivemos a oportunidade de abrir espaço. Nós temos dentro da diretoria executiva, nós temos uma mulher que representa, né, que é presidente da Rural Mulher, onde a gente forma um grupo para que elas possam trabalhar as ações voltadas para a mulher. Temos uma pessoa que representa a sociedade rural jovem, que é para trazer o filho de associado, para que ele possa se inserir na sociedade rural. E tanto eu quanto o Wilson Filho, que fomos os últimos, ele foi o último presidente da qual eu sucedi novamente, nós pegamos essa transição da concessão nova por mais 30 anos da sociedade rural em relação ao espaço, mas nós compartilhamos isso com a diretoria que fundou a entidade. Então, eu acho que isso é um conjunto de situações que faz com que a gente possa trabalhar com mais segurança, preservando aquilo, né, que é a tradição da entidade, respeitando tudo que foi construído e inserindo essas demandas novas, que é importante para a continuidade da entidade. Heraclésia, foi um prazer receber você. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza. Eu é que agradeço pelo convite. Bom programa, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Nós conversamos com Maria Heraclésia, ela que é presidente da Sociedade Rural de Maringá.